Para a segunda aula, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre narrador. Narrar é basicamente a forma que nós encontramos de compartilhar com as pessoas histórias, compartilhar com as pessoas acontecimentos. Isso pode acontecer por métodos, né? E o método que a gente encontra é oralmente, ou seja, falando, ou por escrito, que é o que o escritor faz. Um exemplo para você entender o que significa realmente narrar ou ser narrador é quando a sua amiga vem chamar você para ela contar uma história do que está acontecendo. Então, o que a sua amiga está fazendo com você é narrar. Ela está narrando algum acontecimento. E na escrita, existem 3 tipos de narradores que a gente vai aprender aqui, que eu mudei as nomenclaturas, mas que vocês vão conseguir entender. E vamos para o próximo slide. O narrador eu, que é o narrador em terceira pessoa. É quando eu estou narrando o livro como se fosse o próprio personagem. Está em primeira pessoa e você sente, entende, imagina e vive literalmente tudo que o seu personagem está contando. E é comum em gêneros como romance, mas não é uma exclusividade do romance. É uma coisa que está presente no romance. E a gente vai ver um exemplo aqui para que você consiga entender o que exatamente é o narrador em primeira pessoa. O exemplo é do meu livro Arte de Não Fazer Burrada, sendo uma adolescente que diz assim: a biblioteca estava vazia. Passei pela moça chata da recepção, mostrei meu cartão e fui andando pela sala enorme até chegar no final do corredor. Os ambientes do local eram todos divididos por uma espécie de parede branca, e eu até duvidei se todas elas eram de verdade. Elas pareciam tão frágeis. Ah, Clara, você também acharia isso? Eu mesma tinha preocupação em tocar nelas. Poderia cair, né? Por fim, cheguei à minha prateleira favorita, até que me lembrei do trabalho de educação física e comecei a ficar desesperada. Procurei algum texto que falasse sobre esportes e finalmente encontrei um livro grande de capa azul. Pobre de mim. Meus braços finos e pálidos ficaram doendo só de segurá-lo. Era enorme e grosso. E saiu até um pouco de poeira quando o abri. Corri até a seção onde ficavam os computadores, abri minha mochila rosa e peguei meu estojo de canetas coloridas que tinha cheiro de laranja e morango. Aqui é a personagem Alice, que é uma adolescente, que está narrando a vida dela. E a Alice está narrando em primeira pessoa a própria história dela. No caso, eu estou narrando a história. No caso, eu estou narrando a história da Alice em primeira pessoa. Então, eu uso palavras para mostrar ao meu leitor que está em primeira pessoa, como passei pela biblioteca, mostrei meu cartão, deixa eu ver, cheguei à minha prateleira, procurei algum texto. Então, essas palavras você percebe que é eu estou falando, eu sozinha. Por isso, narrador eu, em primeira pessoa. O narrador eu pode ser confundido com o narrador em terceira pessoa, que é o narrador que a gente vai descobrir daqui a pouco, mas se fique claro na mente de vocês que o narrador eu, ele narra a partir da percepção do personagem em si. Ele vai dizer aquilo que o personagem está vendo. Então, se a Alice tiver 2 amigas, a Alice não vai contar como a amiga se sente no interior dela, porque a Alice não sabe. A Alice só vai dizer aquilo que ela está vendo. Esse tipo de narração, onde eu sei o que o outro está sentindo sem o outro falar, é em narrador ou em segunda ou em terceira pessoa. Em primeira, ou seja, narrador eu, você só sabe o que a Alice está mostrando. Então, eu consigo saber se minha amiga está chateada, se minha amiga vier falar comigo está chateada, ou ela fizer alguma careta, alguma coisa fora dela. Mas eu não tenho, no caso, o narrador, não tem como fazer a Alice saber exatamente o que o outro está passando, ok? Então, ele narra a história como se fosse eu. Eu fiz, eu, tá bom? Por isso que eu botei o narrador eu, mas
A nomenclatura é narrador em primeira pessoa. O narrador cristão certinho, que é o narrador em segunda pessoa. A história é contada em segunda pessoa, desculpe, que tá errado, em segunda pessoa. Esse daí é aquele que não é fofoqueiro, ele não vai se intrometer na história do outro, ele só vai contar, ele só vai observar. É também um narrador observador, é aquele que conta o que vê e mais nada. E ele é comum ali em histórias com teor policial, aventura e outros. Mais uma vez, não é obrigatório que esse tipo de escrita, esse tipo de livro use os exemplos que eu estou dando aqui. Só que é mais presente ali, tá? Nesse tipo de escrita. E a gente vai ver aqui um exemplo de aventura, que é do livro, o exemplo é do livro A Lenda de Abelardo, de Dionísio Jacobi, e a gente vai ver aqui como conseguimos identificar que isso aqui é em segunda pessoa. Em seguida, os homens caíram na gargalhada ao ver o garoto enfurecido, empunhando uma espada que mais parecia um brinquedo. Um deles segurou Abel pela túnica, de modo a deixá-lo imobilizado. Ainda assim, ele agitava a espada no ar, tentando atingir seu desafeto, o que só fez crescer o riso de todos. Aqui a gente tem uma narração em segunda pessoa, ok? O Dionísio é muito esperto nisso, porque aqui em segunda pessoa ele utiliza de algumas coisas para fazer com que você sinta o que o personagem está sentindo sem que ele fale. No momento que o Abel, que é o personagem principal, é agarrado pela túnica e ele começa a balançar a espada no ar, isso, mesmo sem o escritor dizer para você, leitor, que o Abel está chateado, irritado, só o fato dele balançar a espada no ar, você já sabe você já percebe uma certa irritação, o estresse do Abel. Então, mesmo que o narrador em segunda pessoa não fique se intrometendo demais na vida dos personagens, ele só está contando, mesmo assim, esse tipo de escrita vai compartilhar os sentimentos dos personagens. Então, você sabe que o Abel está irritado, você sabe que o Abel está chateado só lendo uma frase. Ele agitava a espada no ar. Entenderam? Então, aí é um exemplo de escrita em segunda pessoa, e agora a gente vai ver a escrita em terceira pessoa, que é a que eu mais uso atualmente, que é o narrador fofoqueiro, que é aquele narrador que sente tudo que os personagens sentem. Ele sente, ele pensa, ele sabe do passado, do presente, do futuro de cada personagem e deixa isso claro para você que ele sabe. Ele também é comum em romance, e a gente vai ter um exemplo aqui de narrador em terceira pessoa, que é aquele narrador que, ao mesmo tempo que está contando a história para você, está dizendo o que está se passando na mentezinha de cada personagem, tá bom? Mesmo que não sejam os personagens principais, ele sabe. Com a narração em primeira pessoa, mesmo que a personagem principal diga o que ela está vendo, não tem como ter absoluta certeza que aquilo é real. É real no sentido do sentimento, tá? Da pessoa que ela está vendo. Exemplo do meu livro, Meus Milagres, a gente vai ver aqui um exemplo de narrador onisciente, que é um narrador de terceira pessoa ou um narrador fofoqueiro. Fofoqueiro que sabe tudo de todos, entenderam? Ele passa pelos corredores como uma flecha sem olhar para... Ela passa pelos corredores como uma flecha sem olhar para trás. Mesmo que estivesse ouvindo os gritos do cantor. Ainda assim, ele não parou de chamá-la por um segundo. Sentia que ainda tinha chances de ser ouvido. Marisol correu entre os seguranças e parou do lado de fora do estádio. Quando Landé alcançou, curvou o corpo e sentiu os flocos grossos de neve cair sobre ele. Sem se importar, puxou todo o ar que conseguia para recuperar o fôlego e, sem esperar muito, disse: "Deixa eu passar. Mari, me ouve por um minuto, por favor." Ele caminhou
até ela, mas Marisol se afastou rapidamente. Fala, Lander, o que você precisa me explicar? Disse com dificuldade, pois senti um nó se formar em sua garganta. Seu rosto estava rosado. O vento gelado fazia seu corpo tremer e suas mãos doerem, mas nada se comparava com a dor que sentia no peito. Eu não teria te machucado desse jeito. Ele respirou fundo e passou as mãos pelo cabelo loiro. Ergueu os olhos e parou sobre o rosto de Marisol. Ele não tinha mais o que dizer e, sem forças, pronunciou: Eu quero seu bem, me desculpa, por favor. Ela balançou a cabeça, deu as costas e correu novamente. Não suportaria encará-lo nunca mais. Então, aqui, vou voltar, aqui a gente vê o exemplo de narrador em terceira pessoa. No mesmo parágrafo que eu estou dizendo como a Marisol está se sentindo, eu estou dizendo como o Lander está se sentindo ao mesmo tempo, enquanto estou contando o que está rolando. Aqui também eu consigo mostrar, em uma fala, eu consigo dizer quais são as reações, quais são as coisas que estão acontecendo ao redor dos dois personagens. No primeiro, a Marisol está falando pro Lander, querendo que ele explique, questionando isso a ele, e a gente vê que ela está com frio, a gente vê que ela está, as mãos estão doendo por causa do frio, por causa do gelo, mas ao mesmo tempo, isso não é nada comparado ao que ela está sentindo dentro, né, do coraçãozinho dela. E aqui embaixo a gente vê a decepção do próprio Lander, porque fez alguma coisa de ruim para Marisol, e aí ele tenta explicar, mas no meio da explicação ele desiste, só pede desculpa porque ele está decepcionado consigo mesmo, e a gente consegue ver isso. E aí no final a gente vê a Marisol balançando a cabeça, dando as costas e saindo, sem querer olhar para o Lander nunca mais. Então a gente aqui tem, né, um narrador em terceira pessoa, estou compartilhando para você quais são os sentimentos de cada personagem. Ao mesmo tempo que eu estou contando a história, eu estou entrando em um, em outro, e por aí vai. Então, é assim que é um narrador em terceira pessoa. Mas, Nise, por que que eu preciso saber quais são os tipos de narradores? Porque, às vezes, por não saber quais são os tipos de narradores, a gente conta a história do jeito que a história não quer ser contada. Então, vocês vão fazer um exercício e vão enviar para mim, para o meu e-mail. O exercício é: trabalhe com a ideia da primeira aula. Até o final do curso, vá utilizando essas coisas que eu estou falando aqui com a sua ideia. Se você já tem um livro que você quer escrever muito, siga fazendo os exercícios com este livro. Ou, se você quer escrever, está escrevendo, escrever o que é melhorar, tá bom? Então, vamos supor que o meu livro aqui, que eu estou querendo escrever, é aquele do Apocalipse dos 5 amigos e das pedrinhas que foram encontradas na caverna. Agora, eu, Mimi e você, vamos escrever uma cena além deste livro, com apenas 100 palavras, nos 3 tipos de narradores. Narrador narrador cristão certinho e o narrador fofoqueiro, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. Você vai escrever uma cena, somente uma cena, com 100 palavras deste livro que você está querendo escrever ou está escrevendo, tá bom? E aí vai enviar para o meu e-mail. Por que só 100 palavras, não pode ser mais? Porque às vezes a gente confunde quantidade com qualidade, isso não tem nada a ver. Eu posso ter um livro de 500 palavras, de 500 páginas, que é uma porcaria, e posso ter um livro de um conto de 100 páginas, que é muito top. Quanto mais você escreve, não quer dizer que quanto mais você escreve, mais bom você é, melhor você é. Na verdade, o que eu quero fazer, colocando esse limite em palavras, no exercício de hoje, é fazer com que você pense e escreva consciente. Porque com esse limite de palavras, você vai usar cada palavra com muita cautela, com muito cuidado, sabendo o que você está fazendo, para que o leitor sinta o que você quer que ele sinta. Então, você não vai colocar cenas desnecessárias, falas desnecessárias, acontecimentos desnecessários,
coisas, uma coisa que você podia falar com 2 palavras, você fala com 10. Não, você não vai fazer isso porque você está querendo ir direto ao ponto, mas fazendo com que o leitor sinta tudo que você quer que ele sinta. Então, a gente vai pegar aqui o meu exemplo, né? Eu, vamos supor, e você também. Você vai escrever o seu livro, a sua cena com 100 palavras, em 3 tipos de narração. Isso também, escrever em 3 tipos de narração, vai te ajudar em 2 coisas. A primeira coisa delas é entender o que o livro pede. Às vezes a gente quer que um livro seja escrito com um tipo de narração, aquele que a gente está mais acostumado, sendo que o livro está pedindo outro tipo de narração. E aí a gente sente que a história está ruim, que tem alguma coisa faltando, e na verdade é o tipo de narração que você está usando, como aconteceu comigo no passado. E isso é para fazer com que você saia da sua caixinha, como eu no passado. Eu estava fazendo a reescrita de um livro, e aí eu me desafiei, porque eu não gostava de narrador em terceira pessoa, mas eu me desafiei a escrever 2 versões do mesmo livro com 2 tipos de narrador. E isso me mostrou que a história e que minha escrita é muito melhor em terceira pessoa. Então, talvez você esteja perdido na sua caixinha, sendo que tem uma coisa muito melhor te esperando lá fora. A segunda coisa que você vai aprender é a escrever melhor com os vários tipos de narração e vai entender melhor quem você é, o que você gosta mais e o que a história está pedindo, tá bom? Me envie o exercício pelo e-mail que vai aparecer em algum lugar para vocês. Beijos e até a próxima aula.